noite, meus irmãos. É nós aqui de novo, mais uma vez, para falar a respeito da palavra de Deus. Isso é um momento muito agradável para mim, de eu ter esse contato com meu Pai Celestial. Eu quero todos os dias, irmão, estar em comunhão, em oração com Ele. Só assim que a gente pode relevar nosso pensamento a Deus, estando orando, que é uma conversa maravilhosa com o nosso Deus. E eu escolhi um tema aqui da Bíblia, para nós aprender um pouquinho de Jesus, saber o que Ele tem aqui para contar para cada um de nós, irmão. Nós temos que buscar na palavra dEle. Por isso que eu estou aqui, já orei, já pedi direção ao Espírito Santo para me passar essa mensagem. E em nome de Cristo, essa mensagem vai ajudar cada um de nós. Todos aqueles que for ouvir essa mensagem, que vai ser uma mensagem de salvação e de arrependimento dos nossos pecados. A coisa mais linda é nós se arrepender dos nossos pecados, querido. E você ser uma nova criatura em Cristo. Isso é muito bom. Então, queridos, eu abri a Bíblia aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 31, que fala sobre o juízo final. É um tema um pouco assim, que a gente fica um pouco preocupado, que é um tema forte, mas é tudo realidade, irmão. Nós tem que se colocar numa posição para nós estar firme do lado de Jesus. Então eu vou ler, queridos, do 31 até o 36. E aí eu quero fazer um comentário sobre essa leitura. E quero orar, que o Espírito Santo me ajudar. Pai Celestial, nesse momento, quero lhe pedir a sua permissão para me ler a tua palavra. Quero pedir que venha a inspiração divina do trono celestial do Deus Todo-Poderoso, me ajudando na leitura, me dando clareza mais da tua palavra. Que o Espírito Santo me use. Eu como um canal de bênção para as pessoas que vão ouvir essa live. Me ajude na leitura, que o Espírito Santo esteja aqui com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E aqui, meu querido, fala assim, o juízo final. Jesus continuou dizendo, quando o Filho do Homem vier como o Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separarão as pessoas uma das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele, porém, os bons é à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, venha vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venha e receberão o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me darão comida. Estava com sede e me dará água. Era estrangeiro e me receberão na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com
sede lhe demos água. Quando for que vimos, Senhor, como é estrangeiro e recebemos na sua casa, ou sem roupa e vestimos. Quando foi que vimos, Senhor, doente ou na cadeia, fomos visitá-lo. Aqui, queridos, é uma leitura que a gente tem que fazer uma meditação bem profunda. Eu vou fazer a meditação dessa leitura da maneira que eu entendo, mas é uma leitura muito profunda aqui. Mas dá para a gente fazer algum relato, tirar um proveito muito bom para mim e para você. Aqui está falando sobre o juízo final. Sobre o juízo final e Jesus está falando aqui dos bons e dos ruins. Daquelas pessoas que têm misericórdia um pelos outros. O que é que ele está dizendo aqui? Aquele que tem misericórdia um dos outros. Aquele que viu a pessoa com fome e deu comida. Aquele que viu aquelas pessoas com sede e deu de beber. Ele estava sem roupa. Era peregrino andando pela rua sem roupa, sem um calçado. E aquela pessoa viu e deu uma roupa e um calçado para ele andar. Quer dizer que ele estava com frio, você deu uma roupa para ele não sentir mais frio. O que é que Deus está falando aqui? Essas pessoas, meu Pai preparou o reino celestial para eles. Porque o que agrada a Deus aqui, queridos, é essas coisas, você fazer essas coisas por as pessoas. Eu não tenho nada a oferecer para Deus. Em mim eu não tenho nada para Deus. Mas você tendo uma boa ações de graça, você fazendo as coisas por as pessoas, você está fazendo para Deus. Deus, ele está falando aqui do juízo final, ele citou toda essa lista dessas coisas aqui. Eu não sou bom para ir para o céu. Mas eu tenho que amar essas pessoas como a mim mesmo. Eu tenho que amar os inimigos como a mim mesmo. Eu posso estar na rua oferecendo um pão para uma pessoa e às vezes eu ser atacado por uma pedra. Porque você não sabe o que você vai receber. Às vezes você está fazendo bem e às vezes você é atacado com coisas terríveis. E às vezes você fica triste com isso. Porque você quis ajudar, você quis fazer o bem por aquela pessoa. E Deus está fazendo aqui um relato do juízo final, que só essas pessoas que têm o reino de Deus. Não é a sua riqueza, não é a sua capacidade, que você não tem capacidade de nada para oferecer para Jesus. Quando Jesus veio aqui nessa terra, querido, o que é? Ele está simbolizando aqui, essa leitura, como Jesus foi aqui na terra. Jesus deu pão a quem tinha fome. Jesus matava aquelas pessoas que tinham sede, Jesus saciava aquela sede com água. Aquelas pessoas estavam enfermas, Jesus ia lá e curava. Irmão, Jesus fez um papel tão lindo aqui na terra. Ele quer que nós façamos igual o que ele fez. Porque Jesus não vê nada em nós, nada para agradar a ele. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus nunca pecou. Jesus é um ser divino, maravilhoso, um homem que transmite alegria e paz. Na pessoa de Cristo não há tristeza. Aonde Jesus passava, ele saía curando as pessoas, ressuscitando os mortos. Foi o trabalho de Cristo aqui na terra, querido. Jesus não queria ser mais do que ninguém. Jesus foi humilde e dos humildes. Isso me faz eu
pedir força a Jesus, pedir perdão por o meu egoísmo, por a minha dureza de coração, uma mente cheia de maldade. Porque aí, irmão, não estou copiando Jesus em nada, Jesus não tinha nada disso. A pessoa de Jesus, quando você olhava para o semblante de Jesus, ele só transmitia amor para você. Jesus não julgava ninguém. Jesus queria tirar você da lama e te limpar. Jesus queria lhe dar cada vez mais alegria. Se você estava deprimido, com depressão, Jesus era o remédio de tudo aquilo. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus e falavam que as pessoas estavam doentes, com depressão, estava com lepra no corpo, Jesus tocava. E aquelas pessoas que tinham a sua pele toda manchada, com chaga e todo cheio de ferida, Jesus tocava, você ficava com sua pele parecendo a pele de um bebê. Jesus tinha essa alegria de deixar as pessoas felizes. Irmão, quando eu me coloco numa posição para eu querer entender um pouco a pessoa de Cristo através da palavra dele, através da leitura, que eu fico me concentrando na pessoa de Cristo, que eu sou um pecador, não tem como eu entrar numa comunhão muito profunda, que eu sou pecador. Eu estou aqui meditando na pessoa de Jesus e às vezes do nada surge um pensamento. E ali já distorce um pouco o que você queria pensar. E o que você queria falar a respeito de Jesus. Você tem que pedir uma consagração no seu coração. Pedir mesmo de joelho, irmão. Você está entrando numa sala de um Deus Todo-Poderoso, Ele te recebendo nesse momento. Ele transmitindo a mensagem do trono para você administrar nesse momento. Eu estou diante de Deus nesse momento, estou diante do Espírito Santo. Eu estou diante da palavra dele. Eu não tenho que estar de todo jeito aqui. Deus é perfeito. Eu tenho que saber respeitar a pessoa de Cristo e não estar de qualquer jeito aqui. Mesmo eu sendo um pecador miserável. Eu caí de joelho aqui, pedi perdão pelos meus pecados durante o dia, que eu pequei várias vezes, para eu ter a liberdade e pedir a Deus para eu passar essa leitura. Isso não é qualquer leitura, irmão. Eu estou falando do juízo final que vai acontecer. Vai julgar os bons e o ruim. O que é que ele diz aqui? Eu separarei os cabritos das cabras. Os cabritos vêm à minha direita. Entrará na posse do reino que meu pai preparou desde a fundação do mundo. Deus tem todo esse lar. Deus lhe cura fisicamente, espiritualmente, é só nós deixar. Mas nós não deixa, querido. Parece que nós não abre o coração a Deus da maneira que Jesus quer que nós abra, irmão. Para Ele fazer uma mudança na nossa vida. Porque Jesus se preocupa comigo e com você. Jesus lhe oferece tudo de bom, que é o perdão. O que é que Jesus fala em Mateus capítulo 5? O reino do céu é para os humildes. O reino do céu é para quem tem misericórdia pelo outro. O reino de Deus é para aquele que bate na porta de um vizinho, que você sabe que o vizinho está ali sofrendo e você vai lá, bate na porta e pede para você entrar e conversar com ele, se apresentar Deus para ele.
O reino de Deus é para essas pessoas que se preocupa em ganhar alma para levar para o reino celestial. Então, querido, eu não posso ter uma vida, andar da maneira que eu quero andar. Eu tenho que andar de uma maneira que possa agradar a Deus espiritual. Porque eu estando espiritual, eu falo espiritual. Minha conversa é espiritual. Para alertar aquelas pessoas que vivem na carne. Que vivem carnalmente. Com os desejos do mundo. Então eu tenho que entrar com a palavra espiritual. Para converter aquelas pessoas do mau caminho. Estou aqui, querido, diante de um juízo final. Ou você aqui nesse juízo final, ou você se inclui no grupo do salvo, se não do perdido. Nós estamos aqui nessa noite para nós ganhar. Nós não estamos aqui essa noite para nós perder. Jesus, irmão, sempre deixou uma porta aberta para mim e você entrar. Jesus nunca trancou a porta. E Ele lhe convidando para você vir. Só que essa porta, ela não vai permanecer toda a vida aberta. Ela vai fechar. E no dia que essa porta fechar, nem eu, nem você, nós sabemos. O que é que Cristo disse? Nem o dia, nem a hora você vai saber do meu retorno. Assim como foi a época de Noé, aquela porta permaneceu aberta por 120 anos. Eu convidando e pedindo para Noé falar que ia ter um grande dilúvio e aquelas pessoas, convidar para as pessoas entrar para aquela arca que eu mandei Noé construir para salvar aquelas pessoas que estavam ali. E quem não entrasse para dentro da arca ia morrer todo mundo. Foi o que aconteceu. Então, para tudo há um limite. Para tudo há uma paciência. A paciência de Deus ali se esgotou por aquelas pessoas da época do diluviano. Deus deu chance o tempo todo para aquelas pessoas virem. Ouvir a palavra de Noé. Porque para ouvir a palavra de Noé, aquelas pessoas tinham que ser espiritual. Ninguém era espiritual ali. Todo ser humano ali naquela época era tudo carnal. Quando você vive na carne, você não entende as palavras espiritual. E Noé ali pregou por aquele tempo. Deus viu que ninguém ia se arrepender, ninguém ia entrar para dentro da arca. Deus disse, fecha a porta que eu vou mandar um dilúvio, vou acabar com esses seres humanos aí. Que eles estão pecando demais diante de mim. E aí foi o que aconteceu, irmão. Eu sempre gosto de relatar um pouco sobre a época de Noé, porque foi uma coisa, foi mundialmente, acabou tudo. E aí, pegando um gancho da época de Noé, o que é que Cristo disse aqui? O que é que Jesus disse? Assim como foi a época de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque na época de Noé, Jesus disse que casava e dava-se em casamento. As pessoas faziam tudo errado como está fazendo hoje. As pessoas não perceberam o aviso. Noé não avisou nenhuma vez, nem duas, querido. Noé rasgou os pulmões dele gritando que ia ter um dilúvio. Foi 120 anos ele gritando com toda a força, com toda a garra, com vontade daquelas pessoas entrar para dentro daquela arca e ninguém entrou. Noé era um homem transformado pelo poder divino. Noé estava pregando para aquelas pessoas com amor. Deus amava aquelas pessoas, Noé também amava. Porque Noé recebeu o convite de Deus para salvar aquelas pessoas, porque Noé já era uma pessoa salva em Cristo. Só era ele de justo na terra. É brincadeira, queridos. E hoje, na época que nós estamos vivendo, o que é que Jesus disse? Casava, dava em si em casamento. Então Noé entrou na arca.
E as pessoas não perceberam. Então a porta sendo fechada e veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Hoje casa e dá em casamento. Hoje as pessoas se descasam muito. É mais se descasando do que casando, querido. Eu quero pular um pouco sobre isso. Em nome de Jesus. Porque nós temos que falar essas coisas. As coisas que estão acontecendo hoje. Não é normal o que está acontecendo hoje. Casava-se e dava-se em casamento. Jesus volta no momento que nós estamos vivendo. Assim como foi a época de Noé, ele simbolizou direitinho, querido. Para mim e você, tá atento nas coisas que estão acontecendo. Ele simbolizou a época de Noé para nós estar atento. Que essa é a última geração do planeta Terra. Jesus quer salvar homens e mulheres. Jesus quer salvar todo mundo. Mas depende de mim e de você, querido. Se nós viver carnalmente, nós não vamos ver os sinais que estão acontecendo. As guerras. Um país guerreando um contra o outro, nós estamos vendo aí. Os terremotos um atrás do outro, acabando com cidades inteiras. Os derramamentos de sangue em geral na terra. A seca queimando tudo. Não há mais alimento para as pessoas comer. Você vê que você tem que fazer irrigação, que antigamente não fazia isso. Vinha naturalmente a chuva, Deus mandava tudo perfeito. Por que hoje não está acontecendo mais isso, irmão? Parem para pensar. Será que Deus já não está castigando um pouco o ser humano? Será que Deus de alguma forma não está chamando você a atenção? Para ver se nós se consciente, ficar consciente do que está acontecendo? Por que tanta seca? Você planta e não tem mais a colheita. Os frutos morrem, a semente morre. Por que isso, irmão? Que antigamente não era assim. Será que o juízo de Deus, algumas gotas, já não está caindo sobre a terra? Porque Jesus disse que a coisa mais triste do mundo, quando o amor do ser humano se esfriar sobre a terra. Você olha aí que ninguém tem amor um pelo outro, irmão. Que loucura, que mundo nós estamos vivendo. Hoje você não pode tocar em ninguém, daqui a pouco a pessoa te mata. O que Cristo disse? É um grande sinal da minha volta quando o amor de muitos se esfriarão sobre a terra. E o derramamento de sangue ser geral. Doença sem cura. Nós vemos os hospitais cheios de gente doente. O câncer espalhado no corpo do ser humano, acabando com todo mundo. Será que não é as gotas do juízo de Deus caindo? Há uns 2 anos atrás aí você viu a Covid, veio aí, acabou com tanta gente. Será que não é Deus lhe dando um aviso para eu e você se consertar, chamando nós para um arrependimento? Irmão, depois de tudo isso, eu melhorei muito. Eu não posso estar à toa. Eu andava à toa. Eu não posso estar de qualquer jeito vivendo no mundo que eu estou vivendo. Com a frieza no coração. Será que eu vou deixar a frieza tomar conta do meu coração? E eu achar tudo normal? Eu não posso deixar acontecer isso. Mas se eu não se apegar nos avisos que Deus dá, se eu não colocar a minha vida nas mãos de Deus e não ter preocupação com a palavra dele, eu estou fora, querido. Eu estou igual aquelas pessoas do diluviano. Todos morreram. Nós não somos diferentes deles. Eram seres humanos.
que Deus amava ele como amava eu e você. Ele está dando outro aviso para você. Há uma porta aberta hoje para mim e para você. Jesus intercede no lugar celestial por mim e por você. Há uma porta aberta ainda. Mas essa porta vai fechar. E depois que essa porta fechar, irmão, se você estiver salvo, você está salvo. Se você estiver perdido, você está perdido. Essa porta vai se fechar quando Jesus sair do lugar celestial. Tirar sua roupa de sacrifício pelo ser humano, pelo pecador. Jesus intercede por mim e por você. Ele tira essa roupa de sacerdote. Estende diante do Pai. Jesus diz, já está tudo feito, Pai. Eu fiz tudo pelo ser humano. O Senhor também fez tudo pelo ser humano. Você deu o único filho que sou eu para morrer no lugar de todos eles. O ser humano não está enxergando mais os nossos apelos nem nosso aviso. O Espírito Santo tocando aí, as pessoas estão ignorando o Espírito Santo. Estão até xingando o nosso Espírito Santo que nós deixamos aí na terra para converter o homem do pecado. E o homem está cada vez mais se rebelando contra o nosso espírito. Não há mais salvação, Pai, para essa raça humana. Assim como foi a época de Noé, será a mesma época do final agora. Eu vou voltar, vou pegar quase todo mundo de surpresa. Na época de Noé só se salvou Noé e sua família. Vai acontecer a mesma coisa. Não há mais casamento no meio dessa sociedade. As pessoas estão demais. Estão num adultério profundo. Isso está deixando o Espírito Santo de Deus triste. Irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está tão triste que ele está se retirando da terra para não ficar mais no nosso meio. Só existe pecado dentro de nós. O Espírito Santo está cada vez mais se retirando da terra. Quando o Espírito Santo de Deus se retirar da terra, que ele vai para o céu, Jesus também sai do lugar celestial. Porque não tendo o Espírito Santo aqui na terra para interceder por mim e por você, não há mais salvação. Então Jesus também termina o trabalho dele de interceder por nós. Por isso que eu estou, irmão, toda noite aqui, buscando o Espírito Santo para mim e para você. O tempo está se fechando. A cortina está se fechando de uma maneira muito rápida. Os avisos estão aqui, irmão. Você abre Mateus 24, você vê o relato todinho acontecendo. Eu não posso ficar por lá de fora. Eu tenho que estar espiritualmente bem com Deus. Porque na hora que Jesus voltar, que ele está se reunindo os seus anjos, com canglô de trombeta para voltar, eu tenho que estar preparado. O preparo é hoje, não é amanhã. Se ele vir hoje e você não estiver preparado, você está perdido, irmão. Você passou pelo juízo final. Hoje está tendo um juízo lá no céu para investigar o meu caso e o seu. Se seu nome estiver já passando lá pelo livro da vida, quando ele abrir o livro da vida e você não estiver lá no livro, você tem que estar lá com seu nome lá. Se você não tiver, você já passou. Não há mais salvação para você. Então, irmão, para mim permanecer com meu nome no livro da vida, eu tenho que estar de joelho diante de meu Deus. Não brinque. Não há mais tempo de brincar. Vamos pensar num reino que se aproxima, que é Jesus. Jesus vem buscar o seu povo. Eu quero estar no meio desse povo de Jesus. E Jesus colocou, irmão, uma responsabilidade muito grande. Prega o evangelho. Eu sou um simples pecador. Mas eu tenho que ter a coragem de falar. Mesmo eu sendo simples. Não sendo um cara intelectual. Mas não interessa isso. Deus chamou as pessoas mais simples
para ser discípulo de Jesus era Pedro, Tiago, João, tudo pescadores. Não chamou nenhum mestre. Chamou as pessoas mais simples. Jesus quer homens simples, que tenha compromisso com Ele. Quem usa é Jesus. Jesus não precisa de sabedoria. A fonte da sabedoria está em Jesus. Por isso que eu não tenho medo de abrir a Bíblia e falar uma live dessa para todo mundo escutar. Está saindo as palavras da boca de Jesus para todos nós aceitar a mensagem do Evangelho enquanto é tempo. Fica na paz do Senhor Jesus. Quero orar por todos vocês. Pai Celestial, nesse momento, obrigado por uma oportunidade que o Senhor me deu. Ajude todo mundo, Senhor, que vai ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa transformar o coração de todos que ouviu. Em nome de Jesus. Amém.